Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, mais um dia de conversa direta. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que no passado, e eu considero, na verdade, esse assunto, para mim, na minha vida, ele é o mais difícil de todos. Que assunto é esse? Maternidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser mãe. Que é algo que eu não vou dizer que eu nunca sonhei, mas eu nunca tive aquele sonho absurdo. Ai, nasci para ser mãe, nunca foi sobre isso. Eu queria ser mãe um dia, mas nunca foi algo assim primordial para mim. A minha cabeça, primordial sempre foi a minha carreira. E quando eu me casei, muito nova, 19 anos, com o Gustavo, eu passei muitas batalhas. E essas batalhas, né, emocionalmente falando, me trituraram, essa é a palavra. Me fizeram... Eu sempre fui uma pessoa muito egoísta. E o ser mãe me arrancou, assim, do meu egoísmo num nível que eu jamais imaginaria ser capaz. Eu vejo muita gente idealizando, né, a maternidade dos sonhos. E filhos não vêm com manual. Quando eu tive meu filho, com 21 anos, Natal foi dia 4 de janeiro, ele nasceu, e depois, dia 27 de janeiro, eu fiz 21 anos. Eu engravidei com 20. Eu era uma jovem, cheia de expectativas sobre como seria a maternidade. Para mim, a maternidade foi um terror. Meu filho, eu engravidei, eu tive um tipo de, se eu não me engano, é beremese gravitide, que é uma coisa desse, é um nome mais ou menos assim, não sei nem se estou falando certo aqui. Mas eu não conseguia comer no início da gravidez, eu passava muito mal, e aquilo ali mexeu muito comigo. Tanto que na minha primeira gravidez, acho que eu engordei 8 quilos, uma coisa desse tipo. E eu, de verdade, né, passava muito mal, fui pro hospital. Foi, assim, um terror. Eu ficava, quando eu fiquei grávida, também a segunda gravidez é a mesma coisa, eu sofria muito na gravidez. E aí, quando o Natan, né, já estava mais desenvolvido na minha barriga, com 7 para 8 meses, e assim, eu vivendo um terror no meu casamento também, porque eu engravidei no período que o Gustavo tinha saído do Bonde do Tigrão, as condições financeiras basicamente cessaram. A gente pegou a cesta básica da igreja, foi algo assim bem difícil para mim. E eu não tinha o apoio do meu marido, porque ele não entendia, era algo assim muito... Ele queria ser pai, mas não tinha ainda entendido o que era ser pai de fato. E ter o Natan exigiu tanto emocionalmente de mim, porque eu vivia tendo vários problemas com o Gustavo, né? Divergências por causa da criação dele. Ele achava que tudo era mulher, ele não me ajudava em nada dentro de casa, nada, absolutamente nada. Então, eu grávida fazia tudo, limpava e me dedicava para casa e trabalhando, que era também muito difícil. E estudando também, porque eu chegava em casa às vezes 11 horas da noite, minha casa bagunçada. E, e aí, nesse ponto, eu ficava, assim, muito exausta, sabe? E aí, quando o Nathan fez 8 meses, minha bolsa estourou em casa. Eu fui para o hospital. Eu tive... esqueci o nome que se dá quando você tem violência obstétrica. A minha médica não deixou o Gustavo assistir o parto. Ainda disse para mim assim, eu não sei como está o bebê, e ele não vai entrar no parto. E eu ali, assim, cheia de medo, com 20 anos. E aí, eu tive muitos traumas, sabe? Eu fui mãe, basicamente, sozinha, com o marido dentro de casa. Um emocional muito abalado. Eu não sabia nada sobre ser mãe, eu não fui treinada para ser mãe, eu nunca tinha cuidado de uma criança. Eu sempre acostumada a ter a minha liberdade de eu quero, eu faço. E aí, eu passei a viver para um outro ser. Foi muito difícil. Foi uma dedicação, assim...
eu não tenho nem palavra para dizer. Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, a grande maioria das vezes, né, mãe de verdade. E quando eu via meu filho assim, eu olhava e eu falava, é só eu e você, porque o Gustavo sem trabalhar, e eu brigando com ele, né, porque eu queria mais ajuda dele, e a gente às vezes mal se falava. Por isso é que eu falo, gente, o casamento é perdoar. Porque eu pedia às vezes o Gustavo para levar o Nathan para brincar, fazer qualquer coisa, e ele não ia. Então eu passei a me dedicar, a minha vida era o meu filho, sabe? E o que foi incrível é que, assim, Deus me forjou através da maternidade num nível de doação, sabe? Porque eu trabalhava para o meu filho, eu vivia para o meu filho, para as coisas de Deus. E isso gerou tantos traumas em mim, sabe? Tantos traumas, ao ponto de eu nunca mais querer ser mãe. E ali, né, depois de um tempo, depois de muito brigar, depois de muito amar o Gustavo, de falar, cara, eu tô sofrendo, é assim. Eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho certeza absoluta que eu tive depressão pós-parto, porque eu não tinha vontade de me arrumar, eu não me cuidava, eu não tinha ânimo para levantar, muitos hormônios, tanta coisa acontecendo. E a gente não tinha dinheiro para nada, e eu tinha que me virar, e eu não podia, eu pensava, eu não posso parar de fazer minha faculdade, senão eu não vou conseguir dar uma vida melhor para meu filho. Por isso é que eu falo, eu perdi muito da infância do Nathan. Trabalhando, estudando para tentar dar uma vida melhor para ele. Meu filho vivia na creche, e eu sempre, a gente na maternidade, a gente carrega uma culpa, um peso de, a gente quer ser a melhor, mas a gente não consegue ser a melhor, sabe? E eu buscava Deus, assim, pedia, Senhor, me ajuda, me fortalece. E eu tive embates muito grandes com o Gustavo, até o ponto de botar ele para fora, porque, entendam, segundo a Bíblia, Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher cuida dos filhos. Essa é a ordem. Então, eu não tinha um marido que cuidava de mim, né? Que cuidava dos meus filhos, do meu filho, na verdade, ainda era meu filho. E chegou um ponto que eu cheguei no meu limite, eu falei para ele, ó, sai de casa. E aí ele despertou para a vida, né? Isso é que eu falo, gente. Às vezes a nossa vida toma caminhos que a gente não quer, não era o que eu queria, botar o meu marido para fora de casa, mas foi o que foi preciso naquele momento. A gente ficou 3 meses separados. E ali eu cuidando full time do meu filho, eu olhava pro meu filho e falava, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer para dar um futuro, porque é só eu e ele. E quando eu botei o Gustavo para fora de casa, a gente ficou 3 meses separados, ele despertou para a vida. Ele acordou e falou, cara, tudo que eu tô fazendo tá errado, sabe? E ele me pediu perdão, e aí a gente voltou, mas sempre, é por isso que eu falo, a maternidade foi um trauma para mim. Foi uma dor, assim, quando fala-se palavra maternidade, me dava tipo um medo, sabe? Deus me livre. Eu falei, eu nunca mais vou ter um filho. E aí, baseado nesse trauma do peso da ausência do meu marido, das dificuldades financeiras que eu passei, de tudo que eu tive que fazer, as dores na minha alma que eu carregava, eu colocava diante de Deus, sabe? E aí a gente voltou, o Gustavo melhorou, entendeu que ele era pai, passou a ajudar com o Nathan. Mas esse Nathan já devia ter uns 2 anos. Porque a gente fica ali, né, tentando lutar e tentando falar e tentando... Não é assim, cara, não é assim que é pai, não é assim... E ele não tinha ali, né, porque... E aí a gente tem que entender de onde vem, né? O Gustavo teve um pai que trabalhava o dia inteiro e não era presente para sustentar os 4 filhos. E o pai dele deu o melhor que podia. E aí o Gustavo e a mãe dele fazia tudo dentro de casa e que ele não precisava me ajudar dentro de casa. Então a formação do Gustavo foi uma formação que foi o melhor que a mãe dele e o pai dele puderam dar, mas foi uma formação deturpada. E aí eu sentia assim um peso, eu falava, eu nunca mais quero ser mãe, porque eu tive que abrir mão de mim totalmente, sabe? Eu não fazia nada do que eu queria, eu não fazia nada do que eu gostava, eu não podia, porque eu era sozinha. E aí, quando eu engravidei da Mia, e foi o único dia, assim, que eu falhei, que eu descobri que eu estava grávida, eu chorei muito, gente. Falei, Deus, por que você fez isso comigo?
por que o Senhor fez isso comigo? Na minha cabeça, tudo que aconteceu ia voltar. E no início as pessoas vinham falar, parabéns, você tá grávida, eu fazia. Porque na minha cabeça eu falava, nossa, eu sou crente, eu não posso. Então eu não contava para as pessoas que eu estava grávida, eu só fui agitar as coisas da minha filha e tal. Lá no final, quando eu falei assim, não tem mais jeito, vai acontecer de novo. Eu tinha tantos medos dentro de mim por causa dos traumas, mas Deus, Ele é perfeito. Porque tudo que eu precisava para arrancar os meus traumas era ter mais um filho, porque eu vi um novo pai nascer, sabe? O Gustavo, se bobear, cuidou mais da minha do que eu, sabe? Acordava de madrugada, me ajudava. E foi uma gestação leve, foi um... O Nathan nasceu, ele ficou 15 dias na UTI, porque o pulmão dele não estava pronto. Eu vi uma criança morrer do meu lado na UTI. Então foram tantos traumas. E eu tinha medo de acontecer tudo de novo com a Mia. E aí eu orava e falava, Senhor, não deixa acontecer de novo. Eu aceito que o Senhor me permitiu viver, mas não deixa acontecer de novo. E foi exatamente o que o Senhor fez. Porque eu vivia no hospital com o Nathan e a Mia nunca foi parar num hospital assim, bebezinha, sabe? A gravidez dela foi até o fim, ela nasceu num bom hospital, já estava trabalhando no banco, assim. Deus preparou tudo para ela e arrancou todos os meus traumas. E aí o ponto que eu quero chegar e falar para vocês é que a gente se cobra demais como mãe e a gente é imperfeita. Você dá o seu melhor pro seu filho, é você todos os dias se tornar uma pessoa melhor, buscar se doar mais. E a maternidade, ela te ensina sobre o amor de Deus. Porque mesmo às vezes quando seu filho desobedece, mesmo às vezes quando seu filho te responde, mesmo às vezes quando você não está bem, o seu filho está ali precisando de você, você se doa ainda mais. E Deus é assim. Ele nunca cessa de se doar por nós, ele nunca cessa de cuidar de nós, mesmo quando a gente é desobediente, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente erra, mesmo ele podia descer com a sentença, mas ele olha pra gente com um olhar de misericórdia. E aí, eu quero dizer para vocês, né, que muitas coisas do que a gente passa na vida, a gente passa para se tornar um testemunho de glória. Ninguém fala sobre o quão devastador nas nossas emoções pode ser a maternidade. Das milhões de dificuldades, você gera um filho, esse filho pode vir saudável, pode vir com alguma dificuldade, algum problema na saúde, e você ter que se doar mais. Eu nem imagino como deve ser, né? O peso de você ter um filho atípico, nem imagino como deve ser difícil você criar filhos a vida inteira sem a ajuda de um pai. E por isso é que eu falo que assim, você nunca deve parar de lutar. As suas lutas vão formar quem Deus quer que você seja. Às vezes está muito difícil, peça ajuda. Às vezes está muito pesado, peça ajuda. Às vezes está cansativo, peça ajuda. Converse, abra o seu coração. Conversa com o seu pastor, com a sua pastora. Eu conversava na época, eu falava, olha, eu não estou aguentando mais, está pesado, me ajudem. E aí eles vinham, intervinham, e aí conversavam, e a gente falava do casamento. E Deus foi moldando a gente. Hoje, assim, meu melhor amigo é o meu esposo. Por isso é que eu falo, não existe casamento sem perdão. Não existe casamento sem lutar, não existe, porque o casamento é a gente se doar, entregar, sabe? E eu me entreguei muito, e eu falava para Deus, Deus, o Senhor está vendo o meu esforço, me ajuda. E Deus foi me dando a direção, me dando o caminho, me dando o que eu devia fazer, errando e acertando, mas sempre lutando. Sempre lutando. Então, assim, óbvio que nossos limites, Deus sabe. Quando eu botei ele para fora de casa, eu tenho certeza que não era o que Deus queria, mas talvez foi a prensa necessária para que ele mudasse. Sabe? Ali era o meu limite da minha saúde emocional, das minhas forças, e eu falei, Deus,
o Senhor sabe o quanto eu já lutei, eu não consigo mais. Até aqui eu consegui, eu não consigo mais. E aí eu pude ver durante 3 meses o que é ser uma mãe solo. Porque eu sou muito dura, sabe? E eu não ligava pra ele falava com a minha mãe, eu não queria ver. Ele sumiu, ele pegava meu filho com a minha mãe, entregava pra minha mãe, eu não via, eu fiquei 3 meses sem ver o Gustavo. E ali a gente se falava no básico, que era pro Natan, e ali ele despertou de verdade sobre o que é ser pai. E nesse meio tempo, dos 3 meses que ele viveu fora de casa, o pai dele estava com câncer, com diabetes, foi internado. No 3º mês, o hospital ligou e falou: vem todo mundo da família aqui, porque o pai dele não ia sobreviver. Acredito que... Aí o pessoal falou que eu não acredito que ele passe de hoje, uma coisa assim. E aí minha cunhada na época me ligou e falou: olha, o hospital ligou. Gente, eu sou muito, muito dura, vocês não têm... Eu tô chorando aqui porque é lembrando de onde Deus nos tirou e o que Deus fez, sabe? Hoje, olhar a minha casa, a amizade que eu tenho com meu esposo, a saúde emocional dos nossos filhos em dia, tudo que a gente vem construindo como família, muita glória de Deus, vocês não imaginam tudo que a gente já viveu. E ali naquela informação de, cara, o pai dele vai morrer, eu não queria saber dele, eu não ligava. Sou muito decidida, sabe? Eu decido e boto uma coisa na cabeça, não tem Cristo que tire, não tem emoção que me faça mudar. E ali o Gustavo sendo amassado, sabe? Perdeu a mulher, perdeu o filho, vai perder o pai. E ali eu lembro que eu falei assim, cara, eu sou uma mulher cristã. Olha o meu pensamento. Eu sou uma mulher cristã. Ele é o pai do meu filho. Eu vou ver o que eu posso fazer. E aí eu gostava, o pai dele era um amor, a mãe dele é um amor, a família do Gustavo é uma bênção. E aí eu falei, eu vou lá no hospital. E minha mãe ficou com meu filho. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, que ele olhou pra mim, ele chorou assim, igual um bebê encostado num canto. Me agradeceu por eu ter ido. Aí eu dei um abraço nele, mas eu não falava, seca. Aí eu falei, o que você precisa? E aí ele só fica aqui. E aí a gente passou por essa dor, né? Da perda do pai dele, eu fui ao enterro, fiquei ali ao lado dele. Porque eu falei, se acontecer alguma coisa, depois eu posso me arrepender. E aí a gente... Depois de um tempo ele começou a mudar. Ele me ligava, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, começou a agitar a vida dele. E aí eu realmente comecei a ver que ele estava melhorando como pai. E ele pediu pra gente voltar e eu resolvi dar essa oportunidade pra ele. A gente voltou namorando, ele ia me buscar, a gente saía, dava uma volta, tomava um sorvete, voltava, mas eu tinha medo, porque eu tinha muitas dores na minha alma. Mas eu tive que superar essas dores dentro de mim, os traumas dentro de mim, para dar uma nova chance para nós. E eu resolvi dar essa chance, fui aos poucos, né, um passinho de cada vez. Eu fiquei com tanta raiva dele, eu não deixava ele encostar em mim. E foi um processo que a gente viveu de alguns meses até que eu realmente me permitisse viver novamente. Então, eu vivi uma maternidade muito difícil. Eu acredito que muitas mulheres passam por coisas semelhantes ou muito piores. Isso que eu quero dizer para vocês é que a maternidade ela nos molda, nos forja num nível de doação. Ela é um privilégio. Ser mãe é um privilégio que nos arranca do nosso egoísmo, do centro do mundo, do nosso ego, para total entrega para um ser. E o meu papel como mãe é lutar e proteger os meus filhos e cuidar dos meus filhos e ser a heroína deles. Então, tudo basicamente que eu faço é em prol dos meus filhos, é no cuidado dos meus filhos. E eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês, porque eu sei que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres têm muitas dores e traumas dentro da maternidade e isso não é falado. Eu digo para mim, a maternidade foi um terror, porque a gente passa por tantas coisas e ninguém fala sobre isso. Então, assim, eu criei expectativas de a minha maternidade vai ser incrível, vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, vai ser sobrenatural. E não é.
A maternidade tem muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas dores. E se você fala disso, você é criticado. Ai, porque você isso, porque você aquilo, porque você aquilo outro. E cada um tem a sua vida. Se você está vivendo algo difícil, bota nos pés do Senhor. O Senhor vai te dar a direção, você vai conseguir superar, você vai conseguir crescer, você vai evoluir nisso, você vai amadurecer nisso, você vai ser melhor nisso. Eu digo para vocês que eu sou uma Janaína antes e uma Janaína depois. E eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive de ter 2 filhos maravilhosos e que me ensinaram sobre o amor de Deus, sobre doação, sobre deixar meu egoísmo de lado, sobre ter uma vida de dedicação. E graças a Deus, Deus me guiou em cada passo. E eu queria deixar para vocês esse testemunho dessa conversa direta aqui, porque eu creio que o Senhor quer falar com alguém, eu creio que o Senhor pode ajudar alguns de vocês. E as nossas conversas diretas vão ser assim, eu falando, eu abrindo quem eu sou e o que eu passei para vocês, para que vocês possam enxergar que é possível sim em Deus ter uma transformação de vida. Amém? Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui, deixa seu like, compartilha com alguém que está passando por alguma dificuldade na maternidade, alguém que está precisando de um apoio emocional. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, sobre a sua vida que está aí assistindo. Pensa que tudo que você está vivendo é um processo e vai passar. Eu lembro que quando eu passava por esse processo, eu falava, isso nunca vai acabar, isso nunca vai passar, e passou. E hoje meu filho está com 14 anos. Eu tenho uma ligação muito forte com ele, porque a gente viveu muitas coisas. Eu aprendi muito com ele. Muitas vezes eu chorei sozinha, para ele não ver, porque o nosso papel é cuidar e preservar o emocional dos nossos filhos. E eu fazia isso ao máximo. Ele nunca me viu chorando, ele nunca me viu reclamando do pai, ele nunca me viu derramando as minhas dores em cima dele. Errei muitas vezes, sou falha, me arrependo de várias coisas, mas tudo que eu fiz era o melhor que eu pude dar. E Deus sabe disso. Tanto que, assim, meu filho é uma bênção. Porque ele sempre me viu ali do lado dele. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje. De lutem até o fim, lutem com todas as suas forças, peçam ajuda no processo, que Deus vai fazer grandes coisas sobre a vida de vocês. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo.